Essa é a mensagem das cartas para dia 5 de agosto de 2026, quarta-feira. Vamos entender juntos aqui então o que as cartas trazem nas finanças, no trabalho, na saúde, nas relações, enfim, tudo que a gente pode entender aqui. Eu vou te explicar, vou te compartilhar aqui, vamos debater, vamos conversar. Te convido para comentar aqui para a gente conversar, né? Inclusive trocar essa ideia. E assim, vamos então para as finanças. Temos aqui o 7 de ouros. E o 7 de ouros, ele fala sobre aquela manutenção, né? Provavelmente, hoje, dia 5, né? O pessoal às vezes recebe no dia 5, às vezes já tá fazendo pagamento de algumas coisas, já tá, né? Fazendo essa manutenção aí de fazer pagamentos, investimentos, esperar, guardar e avaliar, olhar, né, ver como é que tá a situação, o que precisa ajustar, o que precisa melhorar, o que precisa de paciência, o que precisa de persistência nas finanças, né? Porque a gente precisa, com o 7 de ouros, ter uma perspectiva a longo prazo, sabe? De lembrar que às vezes os rendimentos não vão chegar imediatamente, não vão vir imediatamente e pode vir a longo prazo. Então, por isso que a gente pode, de repente, ter uma perspectiva de colocar algum dinheiro para render, para guardar, seja em juros, CDI, né, e tal. E o 7 de ouros também fala dessa revisão estratégica dos nossos recursos, da gente ver o que está sendo feito e como pode melhorar, inclusive, né? E aqui no trabalho nós temos a torre, meus consagrados. Então, provavelmente pode acontecer alguma situação inesperada no nosso trabalho, que muda o rumo do nosso planejamento, da rotina, do nosso dia, da nossa agenda, né? Então já estejam preparados aí, né? Se, por exemplo, se está chovendo na tua cidade, já deixa o celular carregado, já faz o ativo 3G, pra, né? Porque daí se acontecer algum imprevisto, tu já tá um pouco prevenido, já não vai sentir tanto assim o baque, né? E, e assim, alguma situação pode acontecer que traga alguma mudança inesperada, algum imprevisto. E nem sempre, gente, imprevistos precisam ser negativos. Às vezes pode ser que alguma coisa mudou para, né, pode ser que alguma coisa mudou para evitar alguma situação que poderia ser pior, por exemplo, né? É interessante a gente pensar por esse lado. E aqui nas relações nós temos o Cavaleiro de Copas, que vai trazer esse sentimento de gentileza, essa vibe de expressarmos os nossos sentimentos, de falar para as pessoas, né, o que a gente sente, que se dispor também para dar um apoio, assim, de repente uma palavra amiga, de ser aquele ombro amigo, sabe? E interagir, demonstrando afeto, ter essa abertura para receber também afeto, né? Que pode ser que a gente receba esse carinho. E, bom, na saúde nós temos aqui a lua. Então, meus queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Quando vem a carta da lua, provavelmente são dias que a gente possa perceber uma alteração hormonal, sabe? Que nossos hormônios estejam meio desregulados. E aí, o que pode ser a causa, né? E dos hormônios desregulados. Aqui tem várias coisas, né? E antes que vocês me digam, Tami, mas a leitura das cartas fala sobre a saúde. Claro, gente, as cartas falam sobre a nossa vida. É óbvio que o tarô não vai dar nenhum diagnóstico, né? Você tem que ir no médico, você tem que consultar, procurar um acompanhamento adequado, né? Mas a carta da lua, ela fala diretamente dos nossos hormônios que, assim, por exemplo, a nossa serotonina, 90% é produzida pelo trato gastrointestinal, o nosso hormônio do bem-estar, né, que faz a gente se sentir bem. Então, se você tiver com algum problema gastrointestinal, se você não estiver se alimentando bem, se você não estiver se cuidando também das questões de sentimentos, de sono, de exercício, isso tudo vai influenciar na regulação dos teus hormônios. Gente, eu já perdi as contas de quantas pessoas chegaram a fazer consulta com as cartas para saber se tinham feito algum trabalho, alguma magia, estavam fazendo mal, estavam colocando olho gordo.
E chegava lá, gente, às vezes era falta de cálcio, era falta de ferro, era falta de vitamina D, era falta de alguma coisa, sabe? Da alimentação mal feita. Então, às vezes a gente esquece, né, que a gente precisa aí, né, cuidar da alimentação, né, enfim, dar ao nosso corpo o que ele quer para ele poder produzir esses hormônios de forma adequada, de forma mais normal, assim, né, para normalizar. E na espiritualidade, essa energia fala sobre algumas emoções à flor da pele. E justamente porque talvez os hormônios podem estar desregulados, isso afeta também no nosso astral, no nosso humor, né? Então, os nossos hormônios, nossas emoções podem estar à flor da pele. A gente pode sentir algo muito mais intensamente, sabe? Uma coisinha que era para ser mínima pode se tornar gigante, assim, pode ser que a gente sinta muito mais, sabe? E aí, no meio disso, desse sentimento, assim, meio conturbado, a gente pode muito facilmente, talvez, acabar tirando alguma conclusão precipitada. Então, cuidado com alguns equívocos do nosso inconsciente que pode vir através dessas inseguranças também, né? E o conselho aqui para nós hoje é a roda da fortuna. E ela vai casar perfeitamente com a torre, porque vai falar de possíveis imprevistos, mudanças e situações inesperadas que vão provavelmente podem nos mudar alguma coisa, né? É claro que eu lembro vocês que aqui eu estou trazendo uma leitura coletiva. Talvez, pode ser que você não sinta esses efeitos, pode ser que você esteja num outro momento. E aí, se você quiser fazer uma leitura particular, personalizada, pontual para você, entre em contato comigo no link que você encontra aqui embaixo na descrição, que a gente consegue conversar. Eu consigo te ouvir, entender como eu vou poder te ajudar, te compreender e saber direcionar, te aconselhar, enfim, né? O que for preciso que você busca, né? E não esquece de seguir o perfil. Se você está no Spot, segue aí o perfil do podcast, ativa as notificações, coloca 5 estrelinhas aí para você mandar essa mensagem pro algoritmo para ele te entregar. Cada vez que eu postar, ele vai te entregar, porque às vezes você ativa o sininho e com tudo isso o algoritmo não entrega, porque você não interage muito, e aí ele não, sabe, ele não entrega o conteúdo, sabe? Então, se você estiver no YouTube, segue o canal, ativa o sininho também, ativa as notificações, compartilha com alguém se foi útil para você também. E um abraço fraterno, fiquem bem, uma ótima quarta-feira desejo a todos vocês que ouviram até aqui. Abençoados sejam e até mais.